Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas do seu entorno viraram réus por tentar um golpe de Estado no Brasil. Uma decisão unânime da Suprema Corte. É a primeira vez que um ex-presidente é posto no banco dos réus por uma tentativa golpista. Mas não é a primeira vez que o país vê um ex-chefe do Executivo julgado no Supremo. Eu sou Isadora Rupp e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. O programa desta semana tem também Marcelo Montanini falando sobre a prisão do prefeito de Istambul e da onda de protestos que isso gerou, e Lucas Zacari explicando a opressão nas aldeias palestinas retratada no documentário Sem Chão, vencedor da categoria no Oscar de 2025. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade nesta quarta-feira aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022. Isso significa que o ex-presidente, militares de alta patente e outras pessoas que integram o que a PGR chama de núcleo crucial deixam de ser investigadas e se tornam réis, ou seja, é o início do processo penal. Os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que compõem a primeira turma, acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes para tornar os acusados réus pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado com uso de violência e deterioração do patrimônio público. O julgamento do recebimento da denúncia ocorreu entre a terça e esta quarta-feira, com segurança reforçada na corte. Em geral, o clima foi pacífico e a maior surpresa foi a presença de Jair Bolsonaro no primeiro dia. Não havia expectativa de que ele fosse ao Supremo, mas segundo seu advogado, Celso Vilardi, ele fez questão de enfrentar a acusação absurda. Bolsonaro se sentou perto de familiares de mortos pela ditadura militar que foram convidados pela corte para acompanhar a sessão, como os filhos do jornalista Vladimir Herzog, assassinado nas dependências do DOI-CODE em 1975. Em seu voto na quarta-feira, o relator Alexandre de Moraes mostrou vídeos da depredação dos prédios dos 3 poderes para ressaltar a materialidade dos crimes. Falou sobre policiais agredidos e repetiu que os atos de 8 de janeiro de 2023 não foram um domingo no parque. Moraes também citou depoimentos dos comandantes do Exército e da Marinha que afirmam que Bolsonaro manuseou e discutiu o que ficou conhecida como a minuta do golpe, encontrada na casa de Anderson Torres no celular de Mauro Cid, dias depois do 8 de janeiro. Relembrou ainda atos de Bolsonaro descritos na denúncia da PGR, como a reunião com embaixadores estrangeiros, onde Bolsonaro repetiu sem provas suspeitas sobre as urnas eletrônicas que já haviam sido esclarecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e o pedido do então presidente para a manutenção dos acampamentos em frente aos quartéis do Exército. É crime, é infração penal você acampar na frente de quartéis para pedir decretação de golpe de Estado, para pedir a volta do AI-5, da tortura, a quebra da normalidade democrática. E isso foi feito expressamente, esse pedido, pelo então presidente, ora denunciado. Os demais ministros acompanharam o voto de Moraes. Afastaram a tese das defesas de que não há crime pelo fato de a tentativa de golpe de Estado não ter sido bem sucedida. Reforçaram que a denúncia não se baseia apenas na delação de Mauro Cid, que foi questionada pelas defesas, e afastaram a alegação de que os agora réus não deveriam responder pelos crimes de 8 de janeiro de 2023 por não estarem nos atos. O Estado juiz cumpre o dever, que não é subjetivo, que não é discricionário, de receber e permitir que isso seja investigado, esclarecido, para que, mais uma vez, o Brasil não tenha uma tentativa de golpe de Estado, como nós já tivemos golpes de Estado, 37, 64, e que nada se faça, e, portanto, depois, esta máquina de desmontar a democracia continue a reverberar, continue a atuar.
Agora, réu, o caminho contra Bolsonaro e os outros integrantes do núcleo crucial é a fase de contraditória e ampla defesa. Pessoas são ouvidas, interrogatórios são realizados e há a possibilidade de as defesas dos réus apresentarem provas. O Ministério Público também vai juntar mais provas à ação penal. Depois disso, um novo julgamento é realizado e os ministros decidem se os réus são culpados ou inocentes. Se forem considerados inocentes, o processo é arquivado. Se forem culpados, as penas fixadas são individuais. Estima-se que a pena de Bolsonaro, considerando os tipos penais e agravantes, pode chegar a 43 anos de prisão. E a prisão só ocorre após a condenação e esgotamento de todos os recursos cabíveis. A única possibilidade de Bolsonaro ser preso antes disso é se o relator do caso entender que há risco de fuga, destruição de provas ou ameaça à ordem pública. Além de réu por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro é investigado em outros inquéritos no Supremo, como das fake news, milícias digitais, venda das joias sauditas e suposta adulteração de cartões de vacina, que é a investigação que está mais avançada. Bolsonaro é o primeiro ex-presidente da República que vai responder por uma tentativa de golpe de Estado, mas não é o primeiro ex-chefe do Executivo do Brasil a se tornar réu no Supremo. Desde a redemocratização do Brasil, 3 ex-presidentes viraram réus na corte. O primeiro deles foi Fernando Collor de Mello, eleito em 1989 nas primeiras eleições diretas para presidente da República depois do fim da ditadura militar. Collor prometia combater privilégios da burocracia brasileira e ficou conhecido como caçador de marajás ao longo da campanha contra Luiz Inácio Lula da Silva, com quem disputou um segundo turno apertado, mas venceu com 53% dos votos. Logo no início, o governo Collor foi marcado por medidas ineficientes para driblar a hiperinflação, que continuava a castigar o país naquele início de anos 90. E pela traumática medida do confisco da poupança de milhões de brasileiros. Além dessas políticas econômicas impopulares, logo nos primeiros meses do governo, surgiram rumores de que o tesoureiro de sua campanha, Paulo César Farias, conhecido como PC Farias, teria pedido propina a empresários em troca de facilitação de contratos com o governo federal. A situação para o Collor se agravou em 1992, quando seu irmão, Pedro Collor de Mello, disse para a revista Veja que PC era a testa de ferro do irmão. Havia suspeita de que as despesas pessoais do então presidente da República eram pagas com recursos de campanha, o que resultou na abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados para investigar PC Farias e Fernando Collor. O irmão dele, inclusive, depôs na CPI para dar mais esclarecimentos sobre a entrevista. O que eu quis aí dizer é pura e simplesmente uma reprodução, uma repetição do que o próprio Paulo diz, com frequência, na verdade. O restante, só dizer que ele é um instrumento para praticar o mal, coisa que o valha, me perdoe e desconte pela carga emocional em que eu me encontrava. Em setembro de 1992, foi instaurado um processo de impeachment contra Collor. Ele foi afastado do cargo. Ele renunciou no final de dezembro para não perder seus direitos políticos, mas o Senado aprovou o impeachment e cassou os direitos do então presidente da República. A mesa vai proclamar o resultado. Ausentes, 23 senhores deputados. Abstenções, 1. Votos não, 38. Votos sim, 441. O parecer foi aprovado. E não foi por causa dessa situação que Collor virou réu no STF. Em 1994, o Supremo absolveu o ex-presidente porque disse que não encontrou provas suficientes das acusações. Em 2007, o ex-presidente e ex-governador de Alagoas retornou à vida política como senador e exerceu o cargo por mandatos consecutivos até 2023.
Em 2015, o Collor foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em caso relacionado a um processo da Operação Lava Jato. Segundo a PGR, Collor favoreceu a UTC Engenharia em contratos com a BR Distribuidora. Em novembro de 2023, o ex-presidente foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pelo Supremo. Pouco mais de um ano depois da condenação, o Collor ainda não começou a cumprir pena. Ele está recorrendo da decisão. Ainda cabe a ele apresentar embargos infringentes, que é o recurso final à corte quando a decisão dos ministros não é unânime. Só depois disso é que a execução da pena pode ser ordenada, o que poderia ocorrer em 2026. Quem também se tornou réu no STF foi o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em julho de 2016, um dia depois de ele ir à Organização das Nações Unidas para denunciar o suposto abuso de poder do então juiz do caso, o hoje senador Sérgio Moro. Lula foi condenado em 2 processos criminais por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da operação, que ficou conhecida como a maior investigação anticorrupção do país e gerou grande mobilização nacional em um contexto, novamente, de crise econômica e política. Menos de 2 anos depois, em abril de 2018, Lula foi preso após condenação no caso do Triplex de Guarujá. E antes de se entregar para a Polícia Federal, discursou para uma multidão de apoiadores em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, o seu berço político. É por conta desse crime que já tem uns 10 processos contra mim. E se for por esses crimes de colocar pobre na universidade, negro na universidade, pobre comer carne, pobre comprar carro, pobre viajar de avião, pobre fazer sua pequena agricultura, ser microempreendedor, ter sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso nesse país, porque vou fazer muito mais. Vou fazer muito mais. Por causa da sua situação jurídica, Lula foi impedido de concorrer à presidência em 2018. No ano seguinte, 2019, foi condenado no caso do sítio de Atibaia, com penas que somavam 25 anos. Lula ficou 580 dias preso na Polícia Federal em Curitiba e foi solto em novembro de 2019, quando o Supremo mudou o seu entendimento sobre o momento do início do cumprimento de penas no Brasil. E ele ganhou o direito de recorrer em liberdade. Em 2021, a corte anulou as condenações do petista por entender que os casos não eram de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde Moro atuava. Os casos também foram invalidados por causa da suspeição do ex-juiz. Outro ex-presidente que já foi réu no Supremo é Michel Temer, que assumiu o cargo no final de agosto de 2016 após o impeachment de Dilma Rousseff. Em março de 2019, Temer virou réu pela primeira vez em processos derivados da Operação Lava Jato. Em maio de 2017, meses depois de assumir a presidência, vieram à tona gravações em que Temer mantinha diálogos comprometedores com o empresário Joesley Batista, um dos sócios do frigorífico JBS, preocupado à época com investigações que rondavam seus negócios. Os diálogos, junto com operações da Polícia Federal que filmaram o ex-assessor de Temer recebendo uma mala com R$500 mil, renderam 2 denúncias criminais contra Temer e um aprofundamento da crise política brasileira pós-impeachment, pois havia a expectativa de que Temer deixasse o cargo. Na época, o então presidente da República rebateu as acusações. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temos nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Não renunciarei. Repito, não renunciarei.
Os processos em que Temer se tornou réu foram abertos após ele deixar o cargo em 2019 e perder o foro por prerrogativa de função. Ele chegou a ser preso 2 vezes, em março e em maio de 2019, em uma operação desmembrada da Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro referentes a desvios da eletronuclear, na usina nuclear Angra 3. Em 2022, Temer foi absolvido das acusações de corrupção e a decisão encerrou a ação penal contra o ex-presidente. Além da defesa legal, Bolsonaro tem articulado manifestações em apoio aos presos pelo 8 de janeiro de 2023, tem trabalhado pela aprovação de um projeto de lei no Congresso para anistia os envolvidos no episódio e pressionado por uma campanha internacional junto com o filho Eduardo Bolsonaro, que deixou o cargo de deputado e está nos Estados Unidos para buscar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Após virar réu nesta quarta-feira, Bolsonaro disse que as acusações contra ele são infundadas e de cunho particular. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. Para avaliar esse argumento de Bolsonaro de que ele é um perseguido político, a gente conversou com o cientista político e historiador Christian Lynch, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Segundo ele, essa estratégia do ex-presidente visa assegurar a sua base mais fiel. Essa história de que ele é perseguido político, isso é papo furado, isso é narrativa. Narrativa por quê? Porque nós estamos numa época de uma suposta pós-verdade em que as pessoas... Você tem uma extrema-direita que se move, sobretudo, por um certo irracionalismo, né? E eles estão dispostos a acreditar no que eles querem. Aqui, né? Então, que é o caso dos reacionários religiosos e no caso dos fascistas. Né? Nesses extremos, você tem uma espécie de convicção dogmática, religiosa, sobre a política. Então não adianta, a verdade não é algo que os mobiliza, tá? Não mobiliza extremista. Então, essa narrativa da perseguição política serve para quê? Serve para ele tentar segurar essa fatia de fanáticos de extrema-direita, para tentar usá-los como ativo para obstruir a justiça ou reverter o resultado mais adiante. Para o Christian Lynch, ter um presidente réu por tentativa de golpe de Estado é um luxo para a nossa democracia, combalida por outras várias tentativas de golpe na história. Então você tem pela primeira vez um presidente do banco dos réus por tentar destruir o governo constitucional representativo, que hoje se tornou que se tornou já de algumas décadas para cá uma democracia, é uma notícia muito boa. Mas acho que a outra notícia muito boa, talvez tão boa ou melhor ainda, é o fato de termos generais do banco dos réus. Porque não existe tentativa de golpe de Estado, né, sem militar envolvido. E os generais sempre foram os grandes impunes dessa história. O coração da questão não é só desestimular o presidente, é desestimular aqueles que apoiam as tentativas dos presidentes de patrocinar golpe de Estado ou que promovem ativamente o golpe de Estado contra o presidente do dia, que geralmente é o presidente de esquerda. Né? Então, eu acho que tudo isso fala muito bem da nossa democracia e num contexto em que os golpes de Estado continuam proliferando pelo mundo e que outros presidentes ou chefes de Estado têm chegado ao poder exatamente tendo como programa de governo desmantelar a democracia liberal. O Durma com essa volta já. O prefeito de Istambul foi preso formalmente no último domingo sob acusações de corrupção e terrorismo, o que desencadeou protestos em massa na capital. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema no quadro Além da Fronteira. Marcelo, explica pra gente qual é a justificativa para a detenção. Na verdade, Ekrem İmamoğlu estava detido desde 19 de março sob acusações de suborno, manipulação de licitações, liderar organizações criminosas e colaborar com um grupo terrorista. Este último em referência à aliança eleitoral com o Partido da Igualdade e Democracia dos Povos, que é pró-curdo, durante a eleição de 2024.
O governo turco alega que esse partido pró-curdo é um braço político do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é considerado por eles uma organização terrorista. Enfim, não está clara ainda a consistência das acusações, mas segundo a Human Rights Watch, que é uma organização de defesa dos direitos humanos, os processos criminais contra Imamoglu são baseados em evidências escassas de qualquer atividade criminosa. Imamoglu é visto como o principal adversário de Erdogan desde que desbancou o partido dele, o AKP, o Partido da Justiça e Desenvolvimento, na prefeitura de Istambul em 2019, após mais de 20 anos do partido no poder. Essa eleição foi refeita por pressão do governo Erdogan e na segunda tentativa Imamoglu venceu por uma margem ainda maior e ele foi reeleito em 2024. A ofensiva contra ele contou também com a Universidade de Istambul cancelando seu diploma, alegando irregularidades no processo de transferência que ocorreu há mais de 30 anos. Isso poderia, inclusive, impedi-lo de concorrer, porque a conclusão do ensino superior é pré-requisito para ser presidente da Turquia. Desde então, os turcos estão realizando protestos em massa em diversas cidades do país e isso tem sido reprimido com violência, como de praxe. O governo também fechou estradas, limitou o funcionamento de transporte público e restringiu o acesso às redes sociais, mas não tem sido suficiente para conter os manifestantes. Cerca de 1.500 pessoas já foram presas. O episódio envolvendo Ekrem Imamoglu é avaliado como mais um capítulo da erosão democrática turca. Qual é a qualidade da democracia no país hoje? Segundo o relatório 2025 do Videm, que é um instituto que mede a qualidade da democracia ao redor do mundo, a Turquia é uma autocracia eleitoral. Ou seja, tem eleições, mas não são livres e justas e tem níveis insuficientes de requisitos fundamentais, como a liberdade de expressão e de associação. Erdogan está no poder há mais de 20 anos. Ele conseguiu aprovar uma reforma do sistema de governo que passou de parlamentarista, quando ele era primeiro-ministro, para presidencialista, quando ele era presidente. Em 2023, foi reeleito num pleito controverso, após a reforma zerar a contagem de mandatos. Resumindo, sob seu governo, a Turquia vem sofrendo um processo de autocratização. O líder turco tem concentrado o poder em si, governando por decreto, neutralizando o poder judiciário por meio do Conselho de Nomeações, cooptando promotores e juízes, espalhando pessoas leais a ele na máquina estatal, censurando e controlando a imprensa e intimidando opositores com acusações de terrorismo. Na segunda-feira, o diretor palestino Hamdan Balal, co-diretor do documentário Sem Chão, vencedor da categoria no Oscar 2025, foi preso pelo exército de Israel após ser agredido por colonos israelenses. Depois de quase um dia sem comunicação, Balal foi liberado e retornou para sua casa. O ataque aconteceu em Súcia, uma das aldeias de Massaferiata, na Cisjordânia, local retratado no filme. O Lucas Zachary fala sobre isso no bloco Tudo é Cultura desta semana. Lucas, qual é a história da região e como ela se viu em meio a uma disputa judicial entre palestinos e israelenses? A região de Massaferiata fica localizada ao sul da área C da Cisjordânia, que fica sob controle administrativo e militar de Israel. É um local desértico com comunidades agrícolas e pastoralistas. As aldeias estão estabelecidas ali há pelo menos 2 séculos, formadas por casas simples e por famílias morando em cavernas. Na década de 1980, o governo de Israel entendeu que Massaferiata era uma região despovoada e criou a Zona de Tiro 918, que deveria ser fechada e exclusiva para treinamento militar. A decisão fez com que os moradores da região fossem pressionados a sair dali, com autoridades e colonos israelenses dificultando o acesso a condições básicas de saúde, alimentação, moradia e hidratação. Em 1999, os militares israelenses tentaram expulsar cerca de 700 palestinos que moravam em Massaferiata, sob a alegação de que viviam em zona proibida para civis. Os habitantes da região entraram com um pedido na Suprema Corte de Israel para impedir as medidas e poder permanecer no local. O processo judicial se arrastou até 2022, com decisão favorável aos israelenses. A corte considerou que os palestinos não conseguiram provar que eram residentes de Massaferiata antes da década de 1980, quando a zona de tiro foi criada.
Isso aumentou a quantidade de demolições na região. E Lucas, o documentário Sem Chão retrata justamente esse local. Conta um pouco pra gente sobre a repercussão do filme. O documentário Sem Chão mostra o avanço das demolições de propriedades e expulsão dos palestinos de Massa Feriata para a construção de campos militares israelenses. A trama acompanha a amizade e a colaboração entre 2 dos 4 diretores, o israelense Yuval Abraham e o palestino Basel Adra. A produção estreou em fevereiro de 2024 no Festival Internacional de Cinema de Berlim e venceu como o melhor documentário na premiação do festival. Sem Chão também conquistou o Oscar. Adra deu um discurso na cerimônia ressaltando a vontade de que sua filha não passe pelos mesmos temores que ele em Massa Feriata, enquanto Abraham ressaltou as diferenças de tratamento entre israelenses e palestinos na região. O documentário tem 100% de avaliações positivas no Rotten Tomatoes, que é um site agregador de críticas de cinema e televisão. Sem Chão estreou nos cinemas brasileiros no dia 13 de março e também está disponível para compra e aluguel nas plataformas de streaming. Se você quiser se aprofundar nos temas que a gente tratou no programa desta semana, entre em nexojornal.com.br. Do impacto de mais um presidente réu no Supremo, passando pela prisão do prefeito de Istambul e terminando com as repercussões do ataque envolvendo o co-diretor do documentário Sem Chão, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Isadora Rupp, edição de texto de Suzana Souza, participações de Marcelo Montanini e Lucas Zachary, produção de arte de Lucas Neopimo e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com essa. Até!